Olá, tudo bem? Sou Tasso Chagas, advogado. Hoje eu vou tratar de outro tema de extrema importância, o tema saúde, fornecimento de medicamento pelo Poder Judiciário. Nós vamos observar as decisões do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça. Vamos observar ainda a fundamentação existente na Constituição para este tipo de ação e vamos observar as situações para fornecimento de medicamento. Nós vamos encontrar a fundamentação para este tipo de ação na Constituição Federal de 1988, no artigo 23, inciso 2 e no artigo 196. O artigo 23, inciso 2 da Constituição Federal vai falar sobre a responsabilidade solidária e obrigação comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. E no artigo 196 da Constituição, nós vamos encontrar aqui a saúde como direito constitucional de todo cidadão e obrigação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Vamos ver agora as situações no fornecimento de medicamento pelo Poder Judiciário. A primeira situação, medicamento com registro na Anvisa e existente no protocolo do Sistema Único de Saúde. A ação poderá ser apresentada contra a União, o Estado, o Distrito Federal e o município. Não é obrigatória a presença da União, neste caso, na ação. E neste caso, a ação será na Justiça Estadual. A decisão determinará o ressarcimento a quem suportou a despesa financeira no fornecimento do medicamento. Nós temos aqui a decisão do Supremo Tribunal Federal, do tema 793, de repercussão geral, que vai falar, vai informar sobre a responsabilidade solidária dos entes federados e que no polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. Vai também falar sobre a determinação de ressarcimento, por aquele que suportou a decisão deverá informar que, se o Estado concedeu, o Estado deverá ser ressarcido naquele valor em razão do fornecimento do medicamento. Vai falar ainda que, quando não tiver registro na Anvisa, a União necessariamente deverá constar. A segunda situação é o medicamento com registro na Anvisa e não existente no protocolo do Sistema Único de Saúde. A ação poderá ser apresentada contra a União, o Estado, o Distrito Federal e o município. Aqui exige, é obrigatória a presença da União e, como a União está presente no polo passivo, a ação tem que ser apresentada na Justiça Federal. Nós temos a decisão do Superior Tribunal de Justiça, do tema 106, de recurso repetitivo, que vai tratar sobre a tese firmada nesse recurso repetitivo, que é a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos. Deverá sempre observar esses requisitos: comprovação por meio de laudo médico fundamentado, incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento, existência de registro do medicamento na Anvisa. O terceiro caso é medicamento para uso off-label, uso do medicamento de forma diversa do aprovado, fora das situações aprovadas pela Anvisa. A ação poderá ser apresentada contra a União, contra o Estado, o Distrito Federal e o município. Exige a presença da União neste tipo de ação e a ação será na Justiça Federal. Nós temos aqui a decisão do Superior Tribunal de Justiça, do informativo 717, de um pedido de uniformização de interpretação de lei, que vai tratar sobre os requisitos para que seja fornecido o medicamento neste tipo de situação. Nós temos aqui a quarta situação: medicamento sem registro na Anvisa, mas com sua importação autorizada pela agência reguladora. A ação poderá ser apresentada contra a União, contra o Estado, o Distrito Federal e o município, exige a presença da União e a ação será na Justiça Federal. Nós temos a decisão do Supremo Tribunal Federal, do tema 1161, de repercussão geral, que vai falar, ele diz assim: em regra, o poder público não pode ser obrigado por decisão judicial a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Porém, logo em seguida, ele vai dizer sobre a possibilidade do fornecimento, e sobre a situação excepcional. E a tese fixada é que cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na Anvisa, tenha sua importação autorizada pela Agência de Vigilância Sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica, a impressibilidade clínica do tratamento e a impossibilidade de substituição por outro similar. Quer dizer, não pode existir outro medicamento similar nos protocolos do SUS. Tá certo? E a quinta e última situação é o medicamento experimental e sem registro na Anvisa. A ação poderá ser apresentada contra a União,
contra o Estado, contra o Distrito Federal e contra o município, exige a presença da União, a ação será na Justiça Federal. Nós temos a decisão do Supremo Tribunal Federal do tema 500, de repercussão geral, que ele vai dizer, no caso de medicamentos experimentais, isto é, sem comprovação científica de eficácia e segurança e ainda em fase de pesquisas e testes, não há nenhuma hipótese em que o Poder Judiciário possa obrigar o Estado a fornecê-los. Aí ele em seguida vai dizer, no caso de medicamentos sem eficácia e segurança comprovados e testes concluídos, mas ainda sem registro na Anvisa, o seu fornecimento por decisão judicial assume caráter absolutamente excepcional. Então ele vai falar aqui das situações e dos requisitos. Ainda nesse caso, porém, será preciso que haja prova do preenchimento cumulativo de 3 requisitos. Olha, além da mora, né, a mora lá irrazoável com relação à apreciação do pedido, esses 3 requisitos aqui, ó, a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil, a existência de registro do medicamento pleiteado em renomados agentes de regulação no exterior e a inexistência, né, de substituto terapêutico registrado na Anvisa. Então, nós temos essas 5 situações relacionadas ao fornecimento de medicamento com registro na Anvisa existente no protocolo do Sistema Único de Saúde, medicamento com registro na Anvisa e não existente no protocolo do Sistema Único de Saúde, medicamento para uso off-label, medicamento sem registro na Anvisa, mas com a sua importação autorizada pela agência reguladora, e medicamento experimental e sem registro na Anvisa. Então, sempre que for apresentar alguma ação relacionada ao tema saúde, fornecimento de medicamento, observar estas decisões do Supremo Tribunal Federal e estas decisões do Superior Tribunal de Justiça. Espero que a aula de hoje tenha sido de muita importância para todos vocês. Até mais!